Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um podcast do Retiro da Regularização de Imóveis, terceiro e último dia. Provavelmente esse é o último podcast aqui do Retiro. E eu estou com o doutor Adilson, que é nosso associado da Elo Estratégia. E a gente está aqui para bater um papo sobre direito, sobre a carreira do senhor, contar um pouquinho o que aconteceu nesses últimos anos e como o senhor veio parar aqui no Retiro da Regularização de Imóveis. Conta para nós, seu Adilson, como que o senhor entrou nessa área da regularização de imóveis? Há quanto tempo está nessa carreira imobiliária? O que o senhor tem para nos trazer para outros advogados e outras pessoas que estão nos vendo aí? Primeiramente, Alexandre, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu comecei a mexer e levar o benefício para as pessoas de ter a sua casa própria, de ter um lar, em 95. Minha trajetória começou em 1995 como corretor de imóveis, Ah, aonde eu comecei do zero, aprendendo negociação, a identificar o imóvel, aprendi a analisar a documentação imobiliária já naquela época, né? E a partir daí eu fui desenvolvendo, aprendi a analisar documentos, segurança jurídica, embora não sendo advogado ainda na época. Foram 12 anos nessa lida, e a partir daí eu resolvi fazer a faculdade de Direito para levar e agregar um pouco a mais aos meus clientes segurança. Tinha muita discussão de contrato na época. Olha, esse contrato preciso trazer meu advogado para validar ou não. sim. Às vezes a gente tinha alguns embates, porque tinha um ou outro detalhe que era emocional de ambas as partes, tanto do vendedor quanto do comprador, e a gente fazia aquele meio de campo, mas aí tinha a parte jurídica e técnica. Olha, meu advogado não isso. E eu tive muito embates com o advogado enquanto corretor para entender e ajustar um contrato a determinadas cláusulas, a determinados parâmetros que foram pactuados entre as partes, e a partir daí, falei, olha, eu preciso entender melhor essa questão jurídica para dar mais segurança para aquela pessoa que está comprando e para quem está vendendo. Foi isso que me levou à advocacia. Perfeito. Então, me formei, atuei bastante na área atuei bastante na área imobiliária e atuo até hoje, mas no começo da minha trajetória na faculdade, eu fui me especializar em processo civil e direito civil, Perfeito. porque toda a Mas é ritualística necessário, né, ter um pouco do bastante. processo, um pouco não, tem muito de processo, que são estratégias que a gente usa nessas ações de regularização, que são necessárias, né? E hoje, né, principalmente na regularização de imóveis, às vezes você tem que recorrer ao judiciário. Por exemplo, vou falar em termos práticos. O cliente me procurou, olha, meu marido faleceu, eu estou com tal situação, o imóvel a gente comprou, mas nunca passamos escritura. Uhum. Como é que eu faço, doutor? Sim. Aí você vai analisar primeiro a sucessão, quem realmente tem direito àquele imóvel. A senhora tem filhos? Não tenho filhos. Seus filhos são maiores, não são. A partir daí, os imóveis, tem documentação, aí você descobre que a pessoa, olha, a gente tem um contrato, esse contrato a gente deixou lá em casa guardado, o pessoal chama popularmente de contrato de gaveta, que é o termo que as pessoas usam. Quando você vai analisar, olha, a senhora não tem escritura, vamos levantar a situação desse imóvel. Aí você vai ver, o imóvel às vezes tem ou não tem matrícula. Sim. Então, antes de você operar o inventário da pessoa, você tem que orientá-la no sentido de, olha, vamos fazer o seu inventário, mas seu imóvel precisa, antes dessa etapa, ser regularizado. Sim. Não adianta eu levar para o inventário um imóvel que não está Surge regularizado. muita gente querendo. O senhor atua hoje ainda como corretor ou não? Como corretor, não mais. Não. Não O mais. pessoal não me procura mais o senhor para. Eu tenho alguns amigos, assim, o meu Cresce, ele não, eu ainda mantenho ativo. Então, assim, eu tenho algumas pessoas pontuais que são clientes antigos que eu carrego, eu tenho uma carteira que quando quer fazer uma compra, uma venda ou uma orientação, às vezes me pedem, mas é muito pontual. Hoje eu estou, digamos, em 98% Na advocacia. focado na Perfeito. advocacia voltada para a regularização do imóvel e garantir a propriedade do meu cliente. E o senhor tem parcerias com outros corretores? Como é que o senhor faz Eu no faço dia a bastante dia? Faz. parceria. Eu faço parcerias, inclusive atualmente, para te contar um caso. Eu fui chamado por um colega que não é da área. Nós estamos com um processo em Santa Catarina, uma Olha área só. gigante que a gente está brigando, já que começou, para ver, começou
com ação de posse, né, de reconhecimento. Em 2012, passaram 3 advogados, se estende até agora. Aí esse meu amigo, que é colega, que é da região, do Paraná, de Santa Catarina, a gente se conhece, ele tem negócio em São Paulo, falou: olha, você pode me ajudar? Chegou essa causa para mim e, eu não tenho alguém que eu possa. Tudo bem, estamos trabalhando juntos, obtivemos sucesso na primeira fase, porque qual é a história da área? O comprador foi uma pessoa que a vida toda, ao longo da vida, ele acumulou Sim. terrenos. Então ele construiu um patrimônio gigante. Ele Só que só não tinha o nome na matrícula. ele até Chutei, hein? não, ele Tô até certo? esse até Tinha? tinha. Qual é o problema? Por ele ser uma pessoa muito humilde, ele vivia na terra, numa casinha de madeira, aí ele deixava um ou outro vizinho colocar um gado, colocar um cavalo para pastar. Aí o vizinho dele, mais, digamos assim, mais próximo, no final da vida dele, ficou cuidando dele, ele faleceu, e esse vizinho entrou com ação para ter o reconhecimento de posse dessa área Entrou que com é uma uso capião. gigantesca. Ele não entrou nem com uso capião, ele entrou um reconhecimento de posse sobre a área, Tá. num primeiro momento. Como esse cliente tinha um filho, que infelizmente ele não reconheceu, né? Esse filho herdou pela sucessão Toda a área dele. toda a área do pai. E aí nós começamos a defender nesse sentido. Conseguimos, Ah, porque o filho ficou herdeiro. tá. Teve que fazer um reconhecimento de paternidade. Reconhecimento, aí ficou a disputa, porque a pessoa alega que não, porque o filho não tinha direito, porque quem cuidou do pai falecido foi esse vizinho, Isso não tem nada a ver. que o pai tinha prometido para ele o terreno, por ter cuidado dele, enfim. Eu recebo muito, assim, de gente falando que: "Não, porque eu cuidei do meu pai, porque eu isso, porque eu aquilo". Falo: "Olha, é muito louvável o que você fez, Sim. mas não significa que, em detrimento dos seus outros irmãos ou de outros herdeiros, Uhum. você tem direito a uma parte maior". E isso é difícil para eu falar, porque, assim, a gente é humano, né, a gente Sim. entende que, pô, tem que honrar seus pais, tem que cuidar, né, dar tudo aquele cuidado que é necessário. Mas isso, infelizmente, o direito não socorre, né, é Com algo certeza. que a ali cada um tem a sua cota parte é igual, né, a não ser que a pessoa tenha deixado um testamento ou algo nesse sentido, aí sim, mas do contrário, não tem muito Pois para onde é, correr. tanto é que nós tivemos na sua linha de raciocínio, foi a decisão que nós obtivemos, Sim, que o fato do vizinho ter cuidado, o fato do vizinho não lhe dava o direito de ter a posse sim. da propriedade, que é, como eu te disse, gigante. Foi para recurso, estamos discutindo no Tribunal de Santa Catarina, Hum. aí já tivemos a primeira decisão favorável. Agora, o que é mais curioso, ah, eu tentei fazer o arrolamento para o meu cliente e o juiz ainda estava meio reticente. Aí o cliente veio a falecer também. E agora não tem herdeiro, ou tem? Não, tem um testamento que nós estamos tentando validar esse testamento. Ah, Então são casos que a gente vai assim, o fato de você já não deixar tudo estabelecido enquanto vivo, você não regularizar os seus imóveis, você fala: eu não preciso, não vou gastar dinheiro com isso. Vai deixar problema para os seus vai deixar sucessores. problema. Vai Sim, deixar. Ou alguém vai levar achando que, é né? verdade. Doutor, partindo aqui para o final, eu queria que o senhor deixasse uma Já acabou meu mensagem, tempo, é, nossa. queria que o senhor deixasse uma mensagem aqui para os advogados, também para os clientes do senhor, sobre a regularização, a importância, etc. Aos colegas advogados, eu acho que hoje em dia a gente carece muito de ajuda de outros colegas de experiência. Então, assim como estou buscando com vocês da Elo experiência, que a gente está aprendendo todos os dias, eu acho que procurem também assessoria de pessoas mais experientes, tenham humildade, para que possa somar, para a gente levar a justiça para os nossos clientes. E aos clientes que estão do outro lado, não fique pensando, não deixe para amanhã, um dia eu resolvo a minha propriedade. Pode não dar tempo. Você pode não ter o tempo de deixar uma coisa para os seus filhos, para os seus entes queridos. Você vai deixar dor de cabeça. E não, além do sofrimento da sua perda, vai ficar a dor de cabeça do imóvel não regularizado.
Perfeito, Agradeço a doutor. oportunidade. Muito Obrigado. Eu que agradeço por estar aqui, por estar presente no retiro e iremos fazer muitas coisas juntos, sem dúvidas. Se Deus quiser, eu estou aqui para aprender com vocês. Maravilha. Muito Muito obrigado. obrigado. Agradeço. Valeu.